Como já o disse, e em relação a uma questão universal e hoje assaz debatida sobre se as sociedades banto, ditas pré-coloniais, tinham ou não tinham escravatura, eu entendo que escravatura no sentido de um indivíduo não ter personalidade jurídica, isso não se verifica. Pelo menos nas sociedades da África Ocidental, que correspondem ao território angolano. O que nós encontrávamos eram os chamados dependentes. Ora, vamos ver quem é que eram os dependentes, ou seja, indivíduos que eram desprovidos de linhagem, não eram desprovidos de personalidade jurídica, mas ficavam desprovidos de linhagem uma vez que a sociedade assentava na própria linhagem. Temos uma primeira categoria que são os prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra e que vão ser aqueles que, quando chega a presença europeia e se incentiva o tráfico de escravos, são os primeiros a ser canalizados para o tráfico de escravos atlântico. Temos uma segunda categoria que são aqueles que são condenados à dependência por a chamada feitiçaria. Portanto, porque praticam ou é suposto terem reputação de praticarem o mal e por esse facto são privados da linhagem, sendo condenados à dependência. Evidentemente que razões políticas estavam sempre por trás destas razões religiosas. São estas as duas primeiras categorias que, a partir do século XVI, vão começar a ser canalizadas para o tráfico atlântico. Mas há ainda mais três, ou se quisermos quatro, categorias de dependentes que importa falar, que são os dependentes por crimes, por condenação por crimes ou por condenação por dívidas. Portanto, o indivíduo, se praticava um crime e era julgado culpado em tribunal, era condenado a servir outro e ficava privado de linhagem até cumprir a sua pena. Algo de idêntico acontecia relativamente aos devedores em relação aos seus credores, que eram condenados por dívidas. Também eles, até que as dívidas fossem ressarcidas, ficavam na dependência de outrem. Estes dependentes, ao contrário dos primeiros, não podiam normalmente ser transacionados, não podiam ser vendidos ou alugados a outrem. E finalmente havia ainda os filhos dos dependentes que, consoante as sociedades fossem matrilineares, seriam dependentes se as mães fossem dependentes, e os filhos de pais dependentes que poderiam ser dependentes no caso das sociedades patrilineares, que são casos raros. Como veremos adiante, seria o caso, por exemplo, do Soio.